A festa do ano foi o aniversário de um jovem jogador de futebol. Lamine Yamal comemorou seus 18 anos de um jeito mais grandioso que o próprio Gatsby, simplesmente porque podia. Filho de imigrantes do Marrocos e da Guiné Equatorial, ele recebe cerca de 10 milhões de reais por mês. Mas, para o mundo do futebol de hoje, isso não tem nada de surpreendente. Jogadores de futebol ganham muito dinheiro. Às vezes pode até parecer que ganham dinheiro de um jeito indecente. Cristiano Ronaldo acabou de virar bilionário. David Beckham fatura uma fortuna, mesmo já tendo parado de jogar há muito tempo. E um jogador que nem é dos melhores do Manchester City consegue em poucos anos montar uma coleção de super esportivos. Mas nem sempre foi assim. Até há pouco tempo, você poderia estar no ônibus comum da cidade, sentado ao lado do melhor jogador do mundo e não reconheceria o cara. Como é que a gente chegou nesse ponto, em que hoje moleques de 20 anos, que só sabem chutar uma bola e mal conseguem responder as perguntas de uma entrevista... Como que foi essa jogada do Renato pra você aí? Cara, ganham milhões e dezenas de milhões de reais. Porque os clubes de futebol gastam com salários mais do que o orçamento de países inteiros. É justo que um jogador de futebol ganhe centenas de vezes mais do que um médico? E porque, apesar de tudo isso, ser jogador de futebol não é uma profissão tão invejável quanto parece. Os jogadores de futebol nem sempre foram absurdamente ricos. Aliás, nem os melhores deles eram sempre famosos. Para o padrão das estrelas de hoje, os antecessores viviam na pobreza, quer dizer, viviam como pessoas comuns. Ainda no começo dos anos 1960, os jogadores na Alemanha não eram considerados profissionais e não podiam ganhar dinheiro legalmente jogando futebol. E na Inglaterra, existia o teto salarial. Só se podia pagar aos jogadores 2 ou 3 vezes mais do que a um operário ou a um mineiro. Era mais ou menos assim no mundo inteiro. Na Itália e na Espanha não havia restrições, mas o melhor jogador do mundo, Alfredo Di Stéfano, no auge, no Real Madrid, recebia apenas de 8 a 10 vezes mais do que um médico ou um advogado. Ou seja, dava para comprar uma casa com carro, mas um avião ou um iate já estava fora de cogitação. E isso apesar de o futebol já ser muito popular. As partidas de futebol reuniam dezenas de milhares de espectadores, mais do que o cinema ou os shows. Então por que, mesmo os melhores jogadores, não eram milionários como os músicos ou atores mais famosos? Acontece que, na metade do século passado, o futebol ainda não era um negócio de verdade. Ele cumpria mais uma função social e comunitária, um lazer barato para a classe trabalhadora e um símbolo de identidade local. O futebol era mais parecido com um circo mambembe, um teatro ou até uma biblioteca. Ninguém paga milhões a um malabarista. Mick McGraw put through his own goal. Então, achava-se que os jogadores também não mereciam cachês gigantescos. Dinheiro grande no futebol parecia moralmente inaceitável. E tinha mais uma coisa, os clubes não deviam ser muito mais ricos que os outros, senão comprariam os melhores jogadores. E isso mataria a justiça e a competitividade. Os clubes não buscavam faturar o máximo possível. Eram associações de amadores do esporte, organizações municipais ou sindicais, que viviam de mensalidades dos sócios e da renda da venda de ingressos. Ou seja, o futebol era um jogo pelo próprio jogo, e não tinha a ver com dinheiro. Mas tudo isso começa a mudar. E um dos símbolos dessa mudança se torna um jogador de quem hoje quase ninguém se lembra, nem na própria terra natal. No começo dos anos 60, os jogadores ingleses quiseram receber mais dinheiro. Eles ameaçaram fazer greve e conseguiram o fim do teto salarial. Agora, qualquer jogador podia receber quanto quisesse. E o maior contrato ficou com o meia do Fulham, capitão da seleção da Inglaterra, Johnny Haynes. Você jamais vai conseguir adivinhar quanto exatamente passaram a pagar para ele. Haynes era um dos melhores jogadores do mundo, candidato à Bola de Ouro. Em 1961, na votação, ele ficou em terceiro lugar. Seu novo salário recorde, 100 libras por semana. Em dinheiro de hoje, algo em torno de 90 mil reais por mês. Nada mal, mas hoje na Inglaterra é o que ganham os jogadores medianos do Championship, ou seja, a segunda divisão mais forte. E o Haynes era capitão da seleção e o jogador mais bem pago do país. O destino de Johnny Haynes, daí em diante, foi triste, mas muito revelador. Já volta a isso. Os jogadores viriam a se tornar superestrelas, mas mais tarde. Já o próprio Haynes dificilmente poderiam pagar muito mais do que 100 libras por semana. O jogo dele era visto umas 2 dezenas de vezes por ano. E olhe lá, na maioria das vezes, só no bairro londrino de Fulham. Até os melhores jogadores do mundo eram conhecidos apenas pelos sobrenomes dos jornais e nas transmissões de rádio. O cidadão comum, de fato, não reconheceria na rua nem Johnny Haynes, nem Alfredo Di Stéfano, mas começava uma etapa completamente diferente. Estava se formando a chamada economia das superestrelas, sobre a qual falo com mais detalhes daqui a pouco. Muito em breve, o futebol iria funcionar não pelo modelo de biblioteca, mas pelas leis do show business. Na Grã-Bretanha, aconteciam mudanças agitadas. A molecada tinha
dinheiro e liberdade. O palco era tomado pelo rock and roll, e o mundo das ladies e cavalheiros comportados envelhecia a toda velocidade. Foi aí que surgiu o primeiro jogador de futebol que encarnava o espírito dos novos tempos, dentro e fora de campo. Uma rebelião contra o velho sistema, a hierarquia e a moral puritana. O nome dele era George Best. Best again. A glorious goal by Best. What a magnificent goal by Best. A masterpiece of a goal by Best. Ele é de fato um dos melhores jogadores da história da Inglaterra. Mas o Best se diferenciava dos outros jogadores porque brilhava não só em campo. Ele não saía das boates, corria em carros esportivos, namorava modelos. Ao lado das velhas autoridades do futebol, ele parecia Paul McCartney do lado de Frank Sinatra. Provavelmente o Best foi o primeiro jogador cujos pôsteres apareceram nos quartos de adolescentes, ao lado das fotos dos astros do rock and roll. Ou seja, ele virou estrela no sentido moderno da palavra, um ídolo da juventude. Best dava entrevistas para revistas da moda, aparecia em talk shows, fazia ensaios fotográficos. Não é de surpreender que ele tenha se tornado personagem constante dos famosos tabloides ingleses. Antes eles escreviam sobre a família real, atores, cantores, e sobre futebol dava para ler, no máximo, quem tinha ganhado de quem. Mas o George Best, para enorme tristeza dos treinadores dele, provou de forma convincente que a vida de um jogador de futebol podia ser tão fascinante para o grande público quanto a vida de um astro pop. Ao mesmo tempo, estrelas parecidas aparecem também em outros países. Netzer na Alemanha, Rivera na Itália, Amâncio na Espanha. O futebol prende cada vez mais a atenção da imprensa e dos leitores. Os jornais esportivos publicam não só os relatos das partidas, eles começam a construir uma narrativa em torno das personalidades dos jogadores, dos temperamentos, dos conflitos, do estilo de vida deles. E fica claro para os torcedores, 2 tempos de 45 minutos são só uma parte do espetáculo. O show tem que continuar, e continua, depois do jogo também. Nos dias de hoje, George Best teria virado multimilionário, mas 50 anos atrás ele não tinha superganhos, e o estilo de vida dele exigia gastos enormes. A frase mais famosa dele: "Gastei muito dinheiro com mulheres, bebida e carros, o resto eu simplesmente torrei." Ele vivia sem freios. Para os contratos multimilionários ainda faltava muito. A principal fonte de renda dos clubes de futebol ainda era a venda de ingressos. Então, para que as estrelas ficassem incrivelmente ricas, primeiro, o próprio futebol precisava começar a faturar dinheiro de verdade, dinheiro grande. Você sabe muito bem como isso aconteceu. Se os músicos ficaram milionários graças às gravações, ao rádio e aos CDs, o futebol foi transformado numa indústria de verdade, riquíssima, pela televisão. Em 1970, as partidas da Copa do Mundo no México foram, pela primeira vez, transmitidas totalmente a cores. As transmissões via satélite nos Estados Unidos, no Japão e na Europa permitiram que muita gente visse pela primeira vez como de fato jogava a lendária seleção brasileira e como era o rei do futebol, Pelé. Foi justamente ele o primeiro jogador de futebol conhecido de rosto no mundo inteiro. A televisão bombeava dinheiro em todo o futebol. O público crescia, as emissoras pagavam cada vez mais dinheiro pelos direitos de transmissão. Graças a isso, cresciam também as premiações pelas boas colocações no campeonato, pelas vitórias nas Copas Europeias. E os anunciantes entendiam que os letreiros nas camisas e a publicidade agora eram vistos não por dezenas de milhares de pessoas no estádio, mas por milhões. E claro, os patrocinadores queriam se associar a clubes de sucesso, aqueles que venciam. Se antes as vitórias apenas aumentavam o prestígio do clube, agora elas também eram monetizadas. E, portanto, comprar uma superestrela deixava de ser um simples capricho do dono e virava um investimento. E agora fazia sentido para os clubes competir pelos melhores jogadores. Imagine que você é o presidente do Real Madrid antes do surgimento das transmissões de TV. Seu estádio, o Santiago Bernabéu, já vive lotado do mesmo jeito. Futebol e outras opções de diversão não são tantos assim. Você não tem o menor motivo para tentar tirar da Inglaterra aquele mesmo George Best, oferecendo a ele um salário recorde. De uma estrela escandalosa, você não tira proveito nenhum, só dor de cabeça. 40 anos depois, o mundo estaria organizado de um jeito completamente diferente. Começa a se formar o mercado de transferências. Cada jogador pode ser avaliado por uma quantia determinada, como um cavalo de corrida caro, porque a liberdade de movimentação dos jogadores ainda é pouca, mas os contratos deles começam a crescer. Se antes os clubes gastavam com salários de jogadores de 20% a 40% do orçamento, agora já era de 60% a 70%, porque os melhores jogadores permitem que os próprios clubes faturem mais.
Os salários das estrelas dos anos 80 e 90 pareceriam fantasia para Heines e Best, mas isso não é capricho dos donos dos clubes, e sim reflexo direto da nova economia. Verdade que, pelos padrões de hoje, esse dinheiro está longe de ser astronômico. A Juventus comprou um dos melhores jogadores do mundo, Michel Platini, por R$1,5 milhão, e o Barcelona levou o próprio Maradona por R$45 milhões, quantias que, mesmo convertidas para o dinheiro de hoje, são risíveis. Uma mudança importante, que inflou a renda dos melhores jogadores até valores estratosféricos, aconteceu relativamente há pouco tempo, e o culpado por ela foi um pouco conhecido meia belga de um clube modesto, o Liège. Em 1990, o meia Jean-Marc Bosman se recusou a renovar o contrato com o Liège. Ele queria ir para outro time, o Dunkerque, mas naqueles anos, fazer isso não era assim tão simples. Mesmo pela transferência de um jogador com um contrato encerrado, o novo clube dele tinha que pagar ao antigo. O Liège exigiu R$1,8 milhão pelo Bosman. O Dunkerque não quis pagar. Bosman ficou no velho clube, mas não renovou o contrato, e como punição, foi afastado dos jogos e dos treinos. Deu numa situação estranha. Na prática, o Bosman ficou desempregado, mas também não tinha direito de procurar um novo emprego. Mas o Bosman foi até a Corte Europeia, e lá, depois de meros 5 anos, reconheceram essa prática como ilegal. Essa decisão mudou o futebol mundial. O caso Bosman libertou centenas de milhares de jogadores. Os jogadores de futebol deixaram de ser cavalos de raça, propriedade dos clubes. Passaram a poder escolher. Dá para exigir um contrato maior ou dá para sair de graça e receber uma luva do novo clube, ou seja, um bônus de assinatura. Com a concorrência aumentada, para segurar os melhores jogadores, os clubes concordavam em pagar cada vez mais. Dinheiro para isso já tinha. Os direitos de TV da Premier League inglesa, da Liga dos Campeões, dos outros principais campeonatos europeus custavam cada vez mais caro. Foi assim que se formou o mercado moderno de jogadores, que garantiu aos melhores deles salários estratosféricos. Se antes um jogador recebia 10 vezes mais que um operário, agora recebe centenas, às vezes milhares de vezes mais. Fazer o quê? O mercado ditou as regras, e os jogadores dos clubes de elite agora precisam, toda noite, escolher com dificuldade em que carro ir ao restaurante, na Ferrari ou na Porsche. A ironia cruel é que o Bosman ajudou milhares de colegas a ficarem ricos, mas ele mesmo pagou caro por isso. Adiante, na biografia dele, vieram dívidas, dependência de álcool, pena suspensa e desemprego. Eu fiz a coisa certa e fiquei sem nada, dizia ele mesmo. O ganhador do Nobel de Economia, Herbert Simon, observou ainda em 1971 que a abundância de informação gera escassez de atenção. E, em 1997, outro economista, Michael Goldhaber, escreveu que a atenção é a economia natural do cyberespaço, ou seja, no espaço da mídia, a atenção virou a moeda principal. Existe a economia industrial, para a qual o mais importante são as máquinas, ou o petróleo. Existe a pós-industrial, na qual o mais valorizada é a informação. Mas, em certo momento, a informação fica tão abundante que o novo recurso escasso passa a ser a atenção humana. Para onde ela está direcionada, ali está o lucro. E o que o futebol tem a ver com isso? A questão é que esse jogo, aparentemente simples, é capaz de atrair a atenção de milhões de pessoas ao mesmo tempo. As finais das Copas do Mundo são assistidas, sem exagero, pelo planeta inteiro. Além disso, o futebol não é só um público global, mas também emoções fortes garantidas. Ou seja, as principais estrelas do futebol não são apenas atletas, são máquinas de concentrar a atenção. Falando de forma grosseira, se o Cristiano Ronaldo entrar em campo com o nome de uma marca de carro qualquer estampado na testa, por alguns dias as vendas desse automóvel vão aumentar. Então não tem nada de surpreendente no fato de que hoje, até corporações como Louis Vuitton, Moët e Hennessy se interessam por futebol. Ou seja, os jogadores de futebol, no fundo, recebem dinheiro não só pelas bolas na rede, mas por saberem, melhor do que a maioria das outras pessoas no mundo, captar esse recurso escasso. Não por correrem 12 km por partida, mas por segurarem, durante 1h30, milhões de olhares grudados neles. Por isso, os jogadores de futebol ganham mais do que médicos, cientistas ou ministros daqueles países, onde ainda se tem vergonha da corrupção. Não porque sejam mais importantes, mas porque, na lógica do mundo moderno, a utilidade prática vale menos do que a atenção de milhões de pessoas. Talvez não haja nada de surpreendente no fato de que, no mundo moderno, em determinado momento, o jogador mais bem pago do futebol tenha sido justamente um que estava longe de ser o mais brilhante. Ao lado de Best, Cruyff, Maradona ou de Zidane e Xavi Iniesta, ele nunca pareceu propriamente um meia genial, mas ele fez algo que antes, no futebol, era considerado absolutamente inaceitável.
Ninguém pode ser maior do que o clube. Isso era um axioma. Hoje, os contratos multimilionários com o clube são apenas uma parte da renda das estrelas do futebol. O primeiro jogador da era do marketing global, que de fato transformou a própria imagem numa marca comparável em valor aos clubes onde jogou, foi David Beckham. Ou seja, o futebol, para o Beckham, foi no fundo uma plataforma de lançamento para entrar nos mundos da moda, dos negócios e da cultura pop. No fim dos anos 90, a futura esposa do Beckham o apresentou ao produtor Simon Fuller, criador do grupo Spice Girls e do formato Pop Idol. O Fuller, ao que parece, estava muito menos interessado nas qualidades futebolísticas do Beckham do que no potencial midiático dele. E, graças a essa parceria, surgiu no mundo o primeiro jogador de futebol marca, para quem na prática, as conquistas dentro de campo iam ficando cada ano menos importantes. Os sucessos dele no Real, no Milan, no PSG, foram bem mais modestos do que no Manchester United, mas, ao mesmo tempo, ele faturou nesses anos muito mais. Aliás, o Fuller continuou trabalhando com o Beckham mesmo depois que ele parou de jogar. Em geral, os jogadores, depois do fim da carreira ativa, ou continuam no futebol, a maioria em posições muito pior remuneradas, tipo treinadores de crianças, ou viram comentaristas de televisão, ou tentam tocar algum negócio por fora. Já o Beckham continuou sendo uma estrela global e uma marca mundialmente conhecida, provando que no mundo moderno, uma figura como ele pode faturar milhões jogando pior do que antes, ou até sem jogar mais nada. O Beckham já tem 50 anos, mas continua no centro de todas as atenções, grandes contratos publicitários, uma série na Netflix e o famoso Instagram dele com as galinhas. Mas as rendas de Beckham, Cristiano Ronaldo ou Lamine Yamal, na verdade, são casos excepcionais. Muita gente acha que isso é estranho e injusto, porque cargas d'água jovens sem ensino superior, que aparentemente não fazem nada de socialmente útil, ganham milhões de reais. Só que tem um detalhe: no mundo, existem cerca de 130 mil jogadores de futebol profissionais homens. A renda mediana deles, ou seja, a típica no meio da distribuição, é de apenas 6 a 12 mil reais por mês. 45% dos jogadores recebem menos de 6 mil reais e apenas 2% dos jogadores profissionais ganham mais de 360 mil reais por mês. Segundo dados do Sindicato Internacional dos Jogadores Profissionais de Futebol, a maioria recebe um salário comparável à média do país onde jogam. Ou seja, uma pessoa que escolhe a profissão de forma racional não deveria, de jeito nenhum, sonhar em virar jogador de futebol. Nessa área, as chances de ganhar muito dinheiro de verdade são bem menores do que as de engenheiros, profissionais de TU ou advogados. Contratos profissionais são assinados só por 1 a 2% de todos os garotos formados nas categorias de base. Mais uma vez, 1 a 2%, não de todas as crianças, mas daquelas que já foram selecionadas como as melhores da idade delas e da região delas. Por exemplo, em relatórios ingleses, se diz que, de cada 10 mil crianças que começam a treinar na academia de um clube da Premier League, apenas 180 se tornam profissionais e chegam a times das 4 principais divisões, e só 10 delas vão alcançar o nível da Premier League, cerca de 1%. Além disso, a carreira ativa de um jogador de futebol dura no máximo 20 anos e pode se interromper a qualquer momento por causa de uma lesão ou de um acidente. Lembra do Johnny Haynes? Apenas um ano depois do contrato recorde de 100 libras, ele sofreu um acidente de carro, teve lesões graves e nunca mais foi convocado para a seleção. Em 1966, a Inglaterra venceu a Copa do Mundo e o Johnny Haynes assistiu à final pela televisão. Ele encerrou a carreira, tocou um pequeno negócio e viveu a vida modesta de um homem comum da classe média. Ou seja, o Lamine Yamal, do ponto de vista estatístico, primeiro ganhou numa loteria com chances de 1 em 1000, depois investiu o prêmio em outra loteria com chance de 1 em 100 e ganhou de novo. E depois repetiu isso mais 3 vezes e levou o jackpot. É uma sorte mais ou menos da mesma ordem de grandeza de ganhar, sei lá, 60 milhões de reais numa raspadinha comprada no posto de gasolina. Milhões de crianças e adolescentes treinaram não menos que ele, mas não vingaram numa equipe profissional. O sucesso do Lamine Yamal é resultado não só de trabalho, mas de uma combinação quase inacreditável de fatores diferentes: genética, saúde, ambiente, época, sorte e uma dezena de acasos. Até a famosa regra das 10 mil horas é bobagem. Bom, não completamente, mas é um conceito muito simplificado. E o Gladwell, que a divulgou, mais de uma vez apanhou por ter apresentado esse número como uma espécie de valor mágico. A vida inteira, a gente ouve que tudo se resolve com talento e trabalho, mas a estatística diz outra coisa. No esporte, no cinema ou na música, quase ninguém ganha, quase ninguém vira estrela e quase ninguém fatura milhões.
Em 1981, o economista americano Shelwin Rosen publicou um artigo científico, A Economia das Superestrelas, no qual descrevia como o desenvolvimento das tecnologias de distribuição em massa faz com que os melhores artistas ou esportistas consigam abranger uma audiência gigantesca, e uma pequena diferença de qualidade se transforma numa diferença enorme de renda. Em 1995, saiu o livro de Robert Frank e Philip Cook, A Sociedade em que o Vencedor Leva Tudo. Nele, essa teoria era desenvolvida. Existem profissões em que uns poucos levam a bolada, e o resto serve de pano de fundo. No mundo, existem milhões de músicos ou atores. Ultra ricos, entre eles, são pouquíssimos. A economia das superestrelas funciona desde os anos 70 do século passado, quando milhões de pessoas começaram a assistir aos mesmos filmes, ouvir as mesmas músicas e torcer pelos mesmos jogadores de futebol. E ela funcionava perfeitamente, até mesmo em países onde, à primeira vista, o dinheiro não era o mais importante. Os grandes ídolos dessas sociedades eram superestrelas do mesmo jeito que os colegas ocidentais de sucesso. Só que o capital deles era medido não tanto em dinheiro, mas em privilégios e em acesso a recursos escassos. As rendas dos melhores jogadores de futebol hoje não são um capricho dos donos, mas uma consequência direta da economia da atenção e da economia das superestrelas. A diferença de salários entre os jogadores do Manchester City e do Coventry reflete não tanto a diferença de nível de jogo, mas a diferença de escala da audiência e dos fluxos de capital ligados a esses clubes. O dinheiro no futebol é distribuído não apenas de forma desigual, mas de forma extremamente desigual. Mas, sem os milhões de crianças que nunca chegaram a se tornar profissionais, não existiria o Yamal. A competição, as academias, a seleção, toda a infraestrutura do futebol existe graças ao fato de que ele é o esporte mais massivo do mundo. Todo mundo adora as histórias sobre aqueles que levaram o jackpot, sobre o menino de família de imigrantes que virou estrela do Barcelona, sobre a menina de uma cidadezinha pequena, cujas músicas são ouvidas por centenas de milhões de pessoas. Mas todos eles só existem porque existem milhares de outros, sobre quem ninguém fala. Aqueles que treinaram não menos e até mais, mas não conseguiram entrar no time, que escreveram centenas de músicas, mas nenhuma agradou aos algoritmos, que trabalharam feito loucos, mas continuaram medianos. O sistema não deixa todo mundo ganhar, mas ao mesmo tempo se sustenta em cima daqueles que não conseguiram subir ao topo.